Traders, boa tarde. Aqui quem fala é o Álvaro, do canal Álvaro Caires. No vídeo de hoje estarei trazendo essa empresa, essa mesa proprietária. Ela se chama Illustrading e ela me impressionou bastante em alguns planos que eles têm. Os demais planos são padrões, né, para empresas de futuros, mas esse plano Freedom aqui me fez ver que é um pouco vantajoso pelo fato dele utilizar o Drawdown End of Day no desafio, e na conta Funded ele também é End of Day. Então isso é um ponto muito positivo que eu vi de trabalhar com eles, tá ok? A única diferença que eu vi tanto do Drawdown para a Standard ou a No Activation, sem ativação de conta direto, que é essa daqui, ó, se a gente parar e analisar, é o Drawdown. Eles têm uma perca total aqui de 2.500 e lá é apenas 2.000. E o diferencial maior é o Drawdown, né? Que esse R-Trader aqui, que seria o Trailing Drawdown, como já conhecemos, ele vai te perseguindo e dependendo da oscilação, claro, varia muito do seu estilo operacional. Pro meu, ele se torna um pouco difícil, porque eu gosto de trabalhar posicionado, tá ok? Vamos falar sobre preços. Aqui, ó, para conta de 25k, a Standard, que aqui ela sai barata, mas se acaso você passar, você tem que pagar a taxa de ativação, ó, de $89. Aí uma conta de 25, ou uma conta de 25k, vai sair 94, $104 por ali. Então não acho tão vantajoso a Standard de 25k. Mas a No Activation de 25 tá interessante. $36 apenas, então tá valendo a pena. Porém, na Funded, né, você tem que entender que é o Drawdown RT, né, que é o Trailing Drawdown, tá ok? Se acaso você se interessar em ir direto para a conta real, a Instant Funded, que no caso seria um simulador remunerado, você pode comprar diretamente por $165, tá ok? Aqui na conta de 50k, a mesma explicação que eu disse agora há pouco, só que a Freedom tá um pouco mais cara, tá saindo $99, porém é aquele benefício que eu falei para vocês. Como alguns já sabem, a Illustrading ela tem diversas regras, várias métricas para ser seguidas para você ser consistente perante o sistema deles, correto? E a Freedom ela não tem, só tem a regra de consistência, não tem a consistência de contratos, a mediana e a de notícia, mas ainda se aplica a regra do scalp. Uma operação sua deve ser maior do que 1 minuto, tá ok? Enfim, agora a de 100k tá esses valores aqui. Eu aconselho, no meu ponto de vista, os melhores planos para se escolher em qualquer mesa proprietária de futuros é no máximo esses três aqui, no máximo. Por qual motivo? Por causa do drawdown. Daqui pra frente, se a gente parar pra ver aqui, ó, é uma conta de 100k. Sem falar, vamos usar os parâmetros básicos que a gente já conhece. A gente tem uma perca total de 3, certo? Para uma meta de 6. Você vai pagar o equivalente a $111,75, certo? Se você pegar uma conta de 50k no Activation, você vai pagar $74,25. Só que, ó, você tem quase o mesmo drawdown que a conta de 100k e com a meta ainda, ó, relativamente baixa, de um pouco mais de 1 para 1,5, certo? E enfim, agora se você parar para analisar as contas maiores, aqui acho que acredito que o pessoal que opera a tendência, a de 9k, a de 150 mil ainda é viável por causa
do seu da relação de perca e a meta ali, relação de RR, por exemplo, certo? Agora, se a gente olhar de 250k, ó, 6.500 é quase 3 para 1. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, para você ter esse drawdown que você precisaria de 3 contas financiadas de 50 mil mais ou menos, ó. Você está vendo a diferença? E a de 300k, enfim, vocês estão vendo o preço. Lembrando que o intuito do vídeo é somente informativo, tá ok? Eu não estou dizendo para você comprar e vender nenhum ativo. E cabe a você escolher qual mesa proprietária se adeque ao seu estilo operacional, tá ok? Voltando aqui, eu tenho uma conta financiada com eles. Eu já quebrei ela e resetei ela uma vez, que eu não estava entendendo os parâmetros, alguns parâmetros. Entenderam? Hoje eu tive um dia positivo de 218. Irei mostrar aqui. Irei mostrar também qual é o divisor que eu adaptei devido a essa alta volatilidade que a gente vem tendo. Eu tive que adaptar algumas coisas para mim conseguir atingir o drawdown e depois começar a fazer um lucro. Lembrando que a solicitação de saque aqui, ó, é a partir de 10 dias, né? Ó. Você precisa operar pelo menos 10 dias e você precisa ter mais de 2.100 de colchão para solicitar um saque acima disso. Tem que ter ganhos mínimos acima de 50. Tá ok? Esse é o dashboard deles. Particularmente eu gostei muito, muito bem estruturado. E é isso, a plataforma é o Profit. Isso aqui é o ouro, eu gosto muito de operar o ouro posicionado. Hoje eu vi tava essa região de venda aqui, porém eu não quis executá-la porque eu estava observando o Nasdaq. Aqui são as minhas regiões, né? Eu vendi exatamente aqui dentro dessa barra vermelha. Meu alvo estava aqui, ó. Foi uma vendinha curta, que eu entrei somente com 2 micros. 2 micros não, 3 micros. Que deu um stop de 200 aqui, um alvo de 230. Aí eu acabei fechando no dedo porque estava perto da abertura. E geralmente na abertura todos nós já sabemos o que faz. Podia subir aqui em cima, eu tá certo, me estopar e depois cair. Enfim. E todas foram as regiões que eu marquei. Lembrando que eu não me baseio somente olhando regiões. Eu uso esse indicador aqui para me basear as regiões de opções, regiões de volume. E eu observo e vejo como que o preço está se comportando para mim tomar uma decisão se embasando nesse movimento, certo? Aqui em cima eu já estava observando desde ontem, mais ou menos aqui eu já estava observando e olhando essa região aqui, ó, do 30 mil, né, na realidade. Como eu sabia que era uma região de bola a bola, ele teria a tendência de haver uma correção, de segurar o preço. Eu olhei aqui e vi que tinha interesse institucional de opções, também com um GEX aqui apontado, claro, um GEX positivo. E estava olhando também o Delta aqui e o Spot, que foi a abertura aqui em cima, certo? Abertura da meia-noite. Enfim. Aí eu olhei aqui, vi a região, vi que ela formou, deu aqui o interesse vendedor, né? Corrigiu e na hora que ele fez essa subida aqui, eu imaginei, ele tá vindo buscar liquidez para fazer um movimento baixista. Como eu vi que já tinha rompido a minha LT, eu imaginei, ele vai buscar uma região de volume. Foi dito e feito, buscou a região de volume, porém eu não podia segurar. Por qual motivo?
porque eu sempre busco primeiro bater o drawdown. Depois que eu bater o drawdown, eu tenho como objetivo visar um pouquinho mais de lucro. Então eu ando pisando em ovos até atingir o meu target principal, que qual é? $2.000, certo? Eu arrisco, em média por operação, 200. Eu posso pegar até 400, porém, eu tento sair um pouquinho menos, com 1 para 1 ou 1 para 1,5, que seria no caso 300. Aqui eu vi a possibilidade, porém, como eu disse anteriormente, eu não poderia segurar por causa da abertura. Eu já tomei muito stop na abertura, operando Nasdaq. No ouro, o horário de abertura da sessão de Nova York, ele não impactua tanto assim, se não tiver uma notícia junto, né, com a abertura. Mas o Nasdaq, ou o SP500, ou o Dow Jones, ele tende a influenciar muito a abertura. Que acho que é na hora que os dealers entram, né, o mercado em si abre. Enfim. Aqui foram as regiões que eu já tinha marcado, como vocês podem ver no Profit aqui, ó. Eu tento fazer somente uma operação no dia. Por isso que eu estou gravando o vídeo nesse horário aqui, que é logo no fechamento. Que é o horário que eu já não opero mais por hipótese alguma. Certo? Enfim, voltando aqui para fazer uma explicação. A gente tem um drawdown de 2.000. Cada conta que você compra, tanto de 50 mil, 25 mil, 100 mil, 250 mil, você não tem esse valor expressivo geral para se operar. Então você tem que ter um gerenciamento se baseado no seu nível de perca geral ou no seu nível de drawdown. Entenderam? E eu fiz dessa seguinte forma, que nem eu disse. Eu peguei esse daqui, 200, dividi por 10 operações, daria 200. Ok. Com relação ao risco-retorno, ok. Porém, como eu filtro muito as minhas entradas, eu pego um RR de 1 para 1 ali, curto, encerrei, ponto. Até eu montar o meu drawdown, ok? Agora, o porquê que eu tinha a visão desse movimento baixista aqui, eu poderia segurar? Sim, poderia. Só que o meu gerenciamento de risco não ia aguentar se eu estivesse operando mais do que 3 micros. Porque aqui, ó, se a gente parar aqui no Trading View dá para calcular, no Profit já não dá. Enfim, eu calculo sempre o nível, aí eu escolho a quantidade de lote. Mas, ó, entenda, uma conta de 50 mil dólares, certo? Eu posso entrar no máximo com 5 microcontratos. Aí o que eu faço? Eu divido esses 5 micro por 3, que daria aqui 1,66. Eu arredondo para 2 micros. No Forex, a gente consegue fracionar o nosso montante, ok? Já em futuros, a base do contrato já é sólida. Você não consegue fragmentá-lo, ok? Então eu coloco 2. Hoje, porque estava próximo à abertura, eu entrei com 3, para tentar pegar uma fração do movimento ali. Entenderam? Para uma conta de 25k atualmente, eu opero com 1 micro no máximo, porque se você parar para analisar, um stop de 150 dólares é 10% do seu drawdown, entendeu? Então é uma relação muito pesada, até para ser operado no micro, atualmente, do jeito que o mercado está com essa volatilidade. Uma conta de 100 mil, eu coloco como base 10 microcontratos e faço a divisão por 3, que dá 3 micros, eu coloco 4, certo? Coloco 4 micros para se sentir confortável, entende? A de 150, 15 micros, divido por 3, vai dar 5. Você vai se sentir confortável perante ao mercado. Por mais que você tenha uma oscilação média aqui, eu vou colocar aqui na conta de simulação,
Eu peguei todo esse movimento aqui na conta do simulador aqui, ó. Até aqui dentro do meu principal alvo aqui, ó. Entrei aqui, bati parcial aqui, bati a segunda parcial aqui embaixo. Somente com 2 micros. Enfim. Vamos supor que a gente entrou aqui, ó. Opa. Stop tá aqui em cima. Tá vendo a relação risco-retorno, como fica interessante se trabalhar assim? Entendeu? Tá vendo? Ó? Você poderia até ter colocado ele um pouquinho mais abaixo aqui. Se você parar e voltar aqui, ó, para ver os valores, ó, dos desafios, é um drawdown de $5.000, se eu não me engano, de 150. Deixa eu confirmar aqui. É, ó, $5.000. Você ia estar arriscando ali 0,3%. Acho que acredito que seja isso. Dá um 10%, seria 500. Nada, dá uns 7% mais ou menos. Por aí, 7 a 8%. De risco para um retorno de aproximadamente quase 1%. Entende aonde eu quero chegar? Porque se torna viável ter esse embasamento de gerenciamento de risco. Eu acredito que seja isso, pessoal, que eu tenho para falar a todos. Estarei deixando um link na descrição do vídeo. E para quem gostou, se identificou e quiser dar uma força, o meu cupom é o cupom Nova York. E estarei também deixando ele fixado na descrição do vídeo. E para quem tem o interesse em aprender isso daqui, estarei deixando na descrição o canal do Francis, que ele me ajudou não a montar, ele já tem o seu indicador pronto. Eu só adaptei para o que eu vi que era mais fácil para mim entender a princípio, tá ok? E é isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Um forte abraço e tchau, tchau.